Podemos para a quinta lição? Tudo certo? Quinta lição, então, aconselhamento no discipulado, parte 2. Depois vai ter a parte 3 ainda, né? Todo mundo vai ficar fera aí no aconselhamento. Já aproveitando para fazer uma propaganda, para quem quer ficar fera mesmo de verdade, né, a apóstola Adriana, que é a esposa do apóstolo Wagner, né, que durante muitos anos foram supervisores nossos aqui do estado de Santa Catarina, hoje eles são coordenadores do sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Recentemente a gente teve num evento com eles lá em Curitiba. A apóstola Adriana era também formada em psicologia, né, ela é psicóloga, e ela está lançando um curso profundo, né, dentro da questão do aconselhamento. Então, para quem quer ficar PhD no assunto de aconselhamento, né, ela está lançando esse curso. Ela está divulgando um link, né, que é um link para quem quer se matricular nessa escola. Com certeza vai ser digital, né, vai ser online. E assim que tiver uma determinada quantidade de alunos, ela vai começar. Então, bem interessante. Para quem quer se aprofundar, eu recomendo. Ok? Então, o texto bíblico é 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Hein? Texto que eu devo ter citado na última aula, que está lá em Tiago também, né? Confessai as vossas culpas uns aos outros para serem curados. Então, por mais que eu até confesse os meus erros para Deus, né? Que a gente aprendeu isso, né? Quando nós éramos católicos, a gente ia confessar o pecado para o padre, né? E agora que a gente, entre aspas, ficou evangélico, né? Porque na verdade somos todos cristãos, mas então agora eu confesso o pecado direto para Deus, não é verdade? Mas tem coisas que é importante eu confessar também para alguém de confiança. Porque perante o que escreveu Tiago, quando eu confesso para alguém, eu sou curado. E isso é tão fundamentado na Bíblia, que quando Jesus curou aquele único leproso que voltou para agradecer, né, dos 10 que Jesus curou, né, Jesus curou 10, somente um voltou para agradecer. Vocês conhecem a passagem dos 10 leprosos, né? Eu preguei essa palavra aqui. O pastor já ministrou isso aqui na igreja. Eu preguei sobre confessar o pecado no dia da inauguração do Templo Novo. Acho que foi, né? Inauguração do Templo Novo. Quando foi, eu não lembro, mas o pastor só começou a falar, já não lembro. Eu sei que foi ou na inauguração do Templo Novo, ou foi quando vocês passaram a ser Igreja Batista de Estânia da Moura. Eu sei que foi nessa data aí. Sim, mas foi nessa igreja aqui. Foi. Primeira vez que eu ministrei nessa igreja. E foi uma volta de encontro. Quando Jesus curou os 10 leprosos, Jesus diz: agora vocês vão e se apresentem aos sacerdotes. Por que Jesus fez isso? Porque, segundo a lei, um leproso, ele era colocado à margem da sociedade, ele tinha que viver isolado de todo mundo, né, porque era uma doença totalmente transmissível, contagiante, e quando havia uma notícia que um leproso tinha sido curado, o sacerdote tinha que avaliar ele. Era trabalho do sacerdote de fazer uma avaliação, se realmente aquela pessoa estava agora em condições de poder voltar a estar em comunhão com todo mundo, né? Então, por isso, Jesus, embora tenha curado eles, Jesus, para cumprir a lei, ele ordenou: agora vá e se apresente ao sacerdote. Então, tem um princípio aí. Quando eu confesso o meu pecado para um sacerdote, para um cristão, um pastor, alguém que está sobre a minha vida, né? É como se você tivesse uma ferida e quando você confessa para o sacerdote, aquela ferida é estancada, porque ali parou o problema, né? E isso te dá até mais força para não cometer, quando se trata de um erro, né, um pecado, para você não errar mais aquilo, não cometer o mesmo erro, né? Então isso tem um princípio, né? E o livro de Tiago diz, né, que quando a gente confessa, a gente é curado, né? E realmente, quem aqui já teve a oportunidade de desabafar com alguém, confessar uma falha, você sabe que você é curado, recebe cura. Então é muito importante, se eu quero alcançar níveis maiores de cura, eu preciso aprender
a botar em prática esse princípio. Dentro do princípio do caráter relacionado à quinta lição, 1 João 2, do 5 ao 6, diz assim: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus nele tem-se verdadeiramente aperfeiçoado. E nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então, dentro do princípio do caráter, tendo Jesus como nosso modelo, 1 João capítulo 2, versículos 5 e 6. Tá? Então, dentro do princípio do caráter, tendo Jesus como nosso modelo, o líder aconselhará com amor, instruindo com perseverança e sabedoria. Sempre que, dentro do princípio do caráter, eu sempre vou ter, como um conselheiro, eu sempre vou ter Jesus como meu modelo máximo, né? E Jesus, assim como a palavra de Deus, ela é uma espécie de espelho, né? Uma espécie de espelho. Quando eu me olho para esse espelho, quando você olha para o espelho, o que você vê? Você vê tudo. Se você está sujo, está com o cabelo descabelado, né? Está com um pedacinho de couve no dente, você vê tudo, né? Assim é a palavra de Deus. Jesus e a palavra são um. Quando eu olho para a palavra, é como um espelho, ela me revela, ela denuncia como que eu estou na fita, né? Então eu preciso olhar para Jesus, eu preciso olhar para a palavra, que é o meu modelo, e inspirado nesse modelo que é Jesus, Jesus era um modelo de amor, era um modelo de paciência, de misericórdia, etc. Eu vou transmitir esse modelo durante o meu aconselhamento, né? Procurando transmitir os ensinamentos dele, o caráter dele, o perfil dele, quando eu estiver orientando alguém, né? Por exemplo, a pessoa vem se aconselhar comigo, desabafar, dizendo que não aguenta mais o casamento e está querendo se separar. O que Jesus falou sobre isso? O que Jesus ensinou sobre isso? Então, eu vou para a palavra. Você quer se separar? Jesus disse que precisa ter pelo menos um flagrante adultério. No teu caso, tem? Ah, não tem. Então, já está descartada a possibilidade. Então, o que aconteceu? Né? Então, vamos lá. Vamos entrar mais a fundo para poder orientar a pessoa. Uma brincadeirinha aí para descontrair. Isso acontece, né? Princípio da mordomia. 1 Timóteo 4,16. 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, dentro do princípio da mordomia, eu preciso executar o ministério de aconselhamento com responsabilidade e cautela, respeito e reconhecimento do valor do próximo. Então, eu gosto muito desse texto de Paulo a Timóteo, né? Quando Paulo orienta que ele procura cuidar dele mesmo, né? Então, eu como um bom conselheiro, eu preciso praticar isso. Eu tenho que ser alguém que cuida da minha vida. O apóstolo René sempre fala que se você não tem amor por você mesmo, você não ama a si mesmo, se você não respeita a si mesmo, como Jesus falou, né? Eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Se eu não amo a mim mesmo, se eu não me respeito, eu estou passando um momento difícil, por exemplo. Eu estou passando uma crise. Então agora eu vou cuidar de mim? Ah, mas todo mundo está precisando da minha ajuda agora. Segura o freio aí. Vai, procure ajuda de outro. Eu agora estou cuidando de mim. Estou fechado para balanço, né? E eu preciso ter esse cuidado de entender as minhas fases, os meus momentos, as minhas guerras. Tem hora que eu preciso cuidar de mim. A partir do momento que eu me respeito, eu me amo, eu cuido de mim, então agora eu posso amar o próximo como eu faço comigo. Agora, se eu não me cuido, eu estou doente, eu não me valorizo, eu não tiro umas férias, eu não cuido da minha alimentação, eu não durmo direito, eu não tomo água, eu tenho uma vida relaxada. Quer dizer, eu não estou me amando. Se eu não estou me amando,
o tipo de amor que eu vou dar para o próximo vai ser um amor que não é o amor do tipo de Deus, é um amor meia boca, né? Então, isso é mordomia. Cuido de mim para que eu possa ser capaz de cuidar do outro e orientar essa pessoa que eu estou aconselhando a fazer o mesmo. Princípio do autogoverno. Lucas 10, 27. Essa repetição, amados, que a gente tem em todas as aulas de trazer os princípios, né, é para fazer com que cada um de nós venha a aprender a raciocinar por princípio. Então, para cada situação da nossa vida, a gente começar a raciocinar por princípio. Autogoverno, Lucas 10, 27, parte B. Diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Então, dentro do autogoverno, eu preciso proceder de forma respeitosa e discreta para a preservação do bem-estar e integridade do aconselhado, né? É a parte aqui de amar o próximo como a si mesmo, que a gente já estava falando agora dentro do princípio da mordomia. E aí agora dentro do princípio do autogoverno ou do autocontrole, né? Eu, como conselheiro, eu preciso ter um autocontrole, um equilíbrio e, dentro desse princípio, respeitar, né? Se bem que aqui essa frase está mais parecida com o princípio da individualidade, né? Mas, enfim, eu preciso preservar o bem-estar e a integridade do aconselhado, né? Uma coisa muito importante que deve ser falado dentro dessa questão do aconselhamento, né? Dois cuidados que eu tenho que ter. Primeiro, quando se trata de aconselhamento onde envolve situações conjugais, eu preciso pedir a autorização da pessoa. Se, por exemplo, eu e minha esposa estamos aconselhando um casal e a pessoa vem e se abre comigo, eu não tenho o direito de falar o que a outra pessoa se abriu comigo com o cônjuge, da pessoa, ao menos que ela me dê autorização para isso. Eu preciso de uma autorização. Então, quando eu vou precisar de uma informação do cônjuge, eu tenho que pedir autorização. Esse assunto que a gente está conversando aqui, você permite que a minha esposa converse com a tua esposa sobre esse ponto aqui que a gente está tratando, para poder te auxiliar nesse processo? Se a pessoa autorizar, a tua esposa pode entrar no assunto também. Caso contrário, o que a pessoa falou para você é só você e ela, e morreu o assunto ali. Acabou, né? Então isso é sigilo, isso é autocontrole, é autogoverno, é preservar a pessoa. E da mesma forma, amados, isso é uma coisa delicada também. Quando a gente está pregando numa célula, está pregando num culto, está ministrando a palavra, às vezes pode vir inspiração para a gente citar algum caso, né? Alguma situação de alguém que eu aconselhei, de alguém que eu orientei no passado ou até mesmo no presente. E aí vem a inspiração ali para você falar na célula, para falar no culto. Então tem que ter toda uma habilidade de saber o que eu posso falar e o que eu não posso. Se essa pessoa que eu aconselhei, de repente, ela é lá de um outro estado, de uma igreja muito distante, então ninguém nunca vai imaginar quem é a pessoa. Eu posso até dar alguns detalhes mais, né? Agora, caso contrário, Maciel veio se aconselhar comigo. Todo mundo conhece o Maciel, sabe das guerras do Maciel, da luta do Maciel. Aí o Maciel vem se aconselhar comigo. Aí eu vou pregar lá na célula do Maciel. E aí eu falo, uma pessoa essa semana me procurou para se aconselhar comigo. E essa pessoa, entendeu? E eu começo a dar detalhes, todo mundo vai saber que é o Maciel. Entendeu? Então eu vou pegar, vou entregar ele, né? Então Teve um encontro que isso é muito delicado. Foi citada uma situação
estava fazendo encontro com autoestima, assim, porque todo mundo sabia quem Então isso eu tenho que ter esse autocontrole. era. Só estão Né? trabalhando com todo mundo aí. Eu tenho que controlar a minha língua para não dar com a língua nos dentes. Às vezes a gente passa do ponto, né? Eu tenho que tomar cuidado. Pedir a sabedoria de Deus, a direção do Espírito Santo para não, porque isso é preservar, né, a integridade da pessoa que ela teve a coragem de desabafar com você, então agora tem que preservar ela, não posso expor ela ao ridículo, né? Mas, claro, tem situações que às vezes é algo que, tipo assim, não vai ofender o Marcel, não vai ridicularizar ele, não vai constranger, é uma situação tipo trivial, alguma coisa assim. Eu tenho bastante intimidade com ele tem comigo, tem uma abertura, eu sei que ele não vai ficar ofendido se eu falar aquilo, então eu posso até citar o nome. Essa semana o Marcel conversou comigo e a gente falou sobre tal assunto. Se é uma coisa até descontraída, que não vai ofender e tal, eu tenho que ter discernimento, saber o que eu estou falando e até onde eu posso falar. Né? Então, às vezes, há uma permissão para isso, eu conheço bem a pessoa, tenho intimidade. Como eu, por exemplo, às vezes cito alguma coisa do meu relacionamento com a minha esposa. Eu sei até onde eu posso ir. Apesar que eu já passei da conta também. Aí depois vem o puxão da orelha, né? Depois se prepara que o puxão da orelha vem, né? Princípio de semear e colher. Eclesiastes 3, versículo 2. Eclesiastes 3, versículo 2. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então, dentro do princípio de semear e colher, um conselheiro jamais deverá apressar o processo de mudança na vida do aconselhado, pois desta forma a mudança de atitude dele não será tomada como fardo e não haverá desistência. Imagina você aconselhar alguém e você botar uma faca no peito dela e dizer, esse erro aqui que você está cometendo, ou essa fragilidade sua, ou essa dificuldade que você tem até semana que vem, ao meio-dia desse mesmo dia, para mudar. Caso contrário, acho que vai vir um raio do céu sobre a tua cabeça. Pessoal, que motivação que a pessoa tem, né? Para abandonar. Tem coisas, amados, que são processuais. Eu não sei com vocês, mas eu tenho coisas que Deus já mostrou para mim, que eu preciso mudar, que eu preciso romper, mas não é fácil. Tem coisas que são hábitos que você tem desde criança, né? Tá gravando aqui, depois tu me autoriza, Leandro, se eu posso deixar na gravação, né? O Leandro já compartilhou com a gente que desde muito tempo ele sempre gostou muito da Coca-Cola. Né? Chegou uma época que tomava quantas Coca-Cola, Leandro? Pastor, ele está curado, pastor? Está curado? Desde dia 3 de janeiro ele não bebe refrigerante. 90 dias sem tomar refrigerante? Eita glória! Jesus está aí, ó. Mas quanto tempo que tu levou, né? Foram anos e anos? 30 anos tomando refrigerante, olha só. E quantas vezes tu lutou para ter... Depois que tu descobriu que era bom cortar, tu começou a lutar contra isso, não começou? Mas conseguiu da noite para o dia? Não, é muito triste. Só porque eu fiz a proposta com Deus. Não foi todo vida que o cara tentava cobrir, não. Eu falei que consegui esse ano eu não ia tomar. Mas agora eu estou pensando que quando acabar isso, já fazer outro. Amém. Então, tem coisas que por mais que a gente queira, né, não é assim tão fácil, né? Isso é tão bíblico que o apóstolo Paulo chegou a dizer, né, que o bem que eu quero fazer eu não faço e o mal que eu não quero, esse eu faço. Pô, não é um cara qualquer, o apóstolo Paulo. Se ele falou isso é porque com certeza existiam algumas áreas na vida dele que por mais que ele quisesse mudar, ele não conseguia. Por quê? Porque ele estava no processo também. Agora, uma coisa que é muito importante a gente pontuar nessa aula é que para a maioria das mudanças que eu quero alcançar na minha vida, ou até mesmo para orientar para o aconselhado, tudo parte de uma decisão. Né? A santidade, por exemplo, ter uma vida santa diz respeito a uma decisão tomada. Lembra no livro de Daniel, né? Quando Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né, eles foram
impulsionados pelo rei a comer os manjares do rei, né? A Bíblia diz que Daniel decidiu no seu coração não se contaminar. Então, ele decidiu, é uma decisão. Né? Então, ser santo é uma decisão. Dizer não para o pecado é uma decisão. Né? Agora, torno a dizer, existem áreas, hábitos, que nós temos muitas vezes desde criança. Né? Vou dar um exemplo. Minha mãe, desde criança, ela faz café já adoçado. Lá em casa o café não é adoçado. Quando tem açúcar lá em casa, chega uma visita, se ela quer colocar açúcar, ela coloca. Caso contrário, o café não é adoçado. Mas a minha mãe, desde criança até os dias de hoje, o café dela já está pronto, já é adoçado. Tanto ela como o pai já é adoçado. Então, como foi difícil para mim, como é difícil para mim largar o açúcar, né? Hoje eu tomei café sem açúcar, mas de vez em quando, se tem lá em casa, por exemplo, o açúcar mascavo, eu boto pelo menos uma colherzinha rasinha, né? Porque ainda não consegui me libertar totalmente. E eu já sei que o açúcar é o alimento do câncer, né? Então, o que é o ideal? Cortar. Né? Quanto mais você puder cortar o açúcar, melhor. A minha esposa não toma café com açúcar já há muitos anos. Refrigerante, muitos anos que não toma. Muitos anos mesmo. Né? Então, eu também, refrigerante, já há muitos anos que eu não tomo, mas acabei abrindo umas exceçõezinhas, né? Algumas festinhas aí, algumas células que eu fui, né? Mas o bom mesmo é que se você puder ser firme nessas questões aí, o templo do Espírito Santo agradece, né? Soberania. A dependência da sabedoria de Deus determinará um resultado de sucesso na vida do aconselhado. Colossenses 4, versículo 6. Colossenses 4, versículo 6 diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibas como deveis responder a cada um. Então, dentro do princípio da soberania, a dependência da sabedoria de Deus vai determinar um resultado de sucesso na vida do aconselhado. Quanto mais tempo eu passo na caminhada com Deus, mais sabedoria a gente vai acumulando, né? E essa sabedoria que provém de Deus, né? Lembrando que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria, ela vai determinar o resultado na vida da pessoa que eu estou aconselhando. Quanto mais sabedoria alcançar da parte de Deus, melhor vai ser o aconselhamento. Princípio da individualidade, 1 Pedro 4, 8. 1 Pedro 4, versículo 8. Tende antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então, dentro do princípio da individualidade, ouvir as dificuldades e conflitos do aconselhado e reconhecer que, independente de suas limitações, ele é um filho amado, ungido e abençoado pelo Criador. Na hora de aconselhar, o ideal é que eu me encha de misericórdia, né? A palavra de Deus diz: bem-aventurados os misericordiosos, né? Porque alcançarão misericórdia. A gente está vivendo, queridos, eu penso assim, a gente está vivendo um tempo muito difícil, muita gente ferida, muita gente amargurada, pessoas sem esperança. A gente precisa medir as palavras, né? Às vezes a gente é muito seco, já vai falando aquilo que vem na mente da gente, né? E o sábio, ele pensa antes de falar, né? Às vezes uma palavra
precipitada, depois que você lançou a palavra, não tem mais como voltar. Né? E aconteceu, a gente teve uma experiência que eu considero tremenda nessa viagem que a gente fez para Curitiba. A gente ficou hospedado numa casa pela Airbnb, né? E essa casa era de 2 andares e ela não tinha parapeito. Parapeito, vocês sabem o que é, né? É aquele tipo de um muro de proteção que fica no 2º andar, né? E ela tinha terraço, que chama? Quando tem assim, tipo de uma parte plana, tipo um mezanino, né? De frente para a rua, assim. Só que não tinha parapeito, não tinha muro. E ali você sabe que uma criança, aquela casa, por exemplo, já não pode hospedar para criança. Porque senão, uma criança pode cair lá de cima, né? Não tem proteção. Salvo um bebezinho, que no caso da Rose ali, que está bebê de colo, né? Então ali, o Espírito Santo me lembrou, né? Que tem uma passagem lá no Antigo Testamento, na lei de Moisés, que orienta, quando uma pessoa vai construir uma casa, constrói com parapeito. Por quê? Para a proteção das crianças, né? E ali, durante a madrugada, eu comecei a meditar sobre isso. Comecei a meditar, não era madrugada ainda, era perto da meia-noite, não sei exatamente o horário. Comecei a meditar ali, e aí onde o Espírito Santo começou a falar comigo, né? Sobre aquela passagem que Jesus disse, né? Se alguém fizer tropeçar um dos meus pequeninos, é preferível amarrar uma pedra de moinho no pescoço e precipitar essa pessoa ao mar. Então, quem são os pequeninos? Os pequeninos podem ser essas pessoas que eu vou aconselhar. Né? Um bebê na fé, um novo convertido. Então, eu tenho que ter compaixão, eu tenho que ter misericórdia, eu tenho que ter sabedoria de como aconselhar. Às vezes, um conselho de qualquer forma, de qualquer jeito, com qualquer primeira coisa que aparece na mente eu já falo, eu posso botar a pessoa a perder, né? Posso frustrar. Uma experiência que eu tive, começo de ministério, uma das maiores lições de vida, que se vocês conseguirem anotar, nunca frustre um sonho de uma pessoa. Jamais. Pode ser o sonho mais ridículo. A pessoa vem contar para você o sonho mais ridículo, o sonho mais idiota do mundo. E aí você olha para aquela pessoa e você vê, não, essa pessoa não tem a mínima condição. Para esse sonho que ela está falando, ela não tem a mínima condição, porque você conhece a pessoa, você sabe o perfil dela, você conhece os defeitos, as debilidades, mas ainda assim eu não tenho direito de frustrar um sonho. Uma pessoa, uma vez, com algumas deficiências de caráter, veio contar um sonho para mim. Eu literalmente joguei um balde de água fria no sonho da pessoa. Por quê? Porque a pessoa tinha muito problema de caráter, né? E tinha um problema de caráter que eu considero um dos mais graves que tem, que é a boca grande, né? Esse pecado é complicado. E, infelizmente, eu acabei jogando um balde de água fria nessa pessoa. E o que aconteceu? Essa pessoa se afastou de mim, né? E acho que em menos de um ano ela realizou o sonho dela. Menos de um ano, né? Mesmo com as debilidades, mesmo com os problemas, com os defeitos dela, ela foi lá e realizou o sonho. Se fez para provar alguma coisa para alguém, né? Porque tem sonhos que você, tendo dinheiro no bolso, você consegue realizar, você não depende, tipo, de um aval de Deus, você vai lá e faz, né? Se com o aval de Deus ou não, a pessoa foi lá e realizou o sonho. Eu aprendi com essa experiência que eu não tenho direito de jogar balde de água fria no sonho de ninguém. Cada um vai prestar conta com Deus. Se a pessoa tem debilidade, quem não tem, né? Às vezes eu estou vendo ali uma debilidade na pessoa que eu considero uma baita debilidade, mas eu de repente tenho outras também, né? Não é aquela, mas tenho outras. Então está todo mundo no processo, né? Então, um pai, um bom conselheiro, né? Ele tem que botar fogo no sonho da pessoa. Alguém vem contar um sonho para você, joga mais gasolina aí. É amém, isso aí, você vai conseguir. Quanto tempo para levá-lo? Vai levar, não sei. Você vai conseguir, tamo junto. Vamos começar a orar, a jejuar, para Deus realizar o teu sonho. É isso que a gente tem que fazer, né? Oi? Vamos realizar teu sonho se Deus quiser. Se Deus não quiser também, já tem uma mensagem aí, ó, vaza também.
toca e... Agora, claro, né? No primeiro momento, né? Se eu conheço profundamente a pessoa, eu conheço as habilidades dela, aí como um treinador de futebol, né? Imagina um camarada vai se aconselhar com o Leandro, ele quer ser atacante, mas o Leandro sabe que o cara é um goleiro nato. Ele é um goleiro nato, o cara é um baita do goleiro, mas ele quer ser atacante, né? O que o Leandro vai fazer? Vai botar gasolina? Não, amém, você pode ser um grande atacante. Mas por enquanto, cara, tu é um baita do goleiro. Mas tem coisas que a gente olha que aos olhos humanos só um milagre, né? Só um milagre. Mas eu acredito, Mas não pode a pessoa baixar assim, não, quer ser deputado estadual, eu perigo, aí vai uma, vai duas, só piora, a pessoa vai cada vez menos, tipo, não, mas eu vou continuar assim. Cara, eu aí, tipo assim, aí eu não consigo, assim, por essa... eu vou dar um exemplo aqui dentro da área da música, né? Que eu tive a oportunidade de aprender, como eu me considero que, embora eu tenha muitas limitações, mas eu também sou dessa área, toco um instrumento há muitos anos. Nós tivemos uma professora de canto, ela é violonista, é professora de canto, acho que ela era regente também. O nome dela chamava Marli, né? Da cidade de Brusque. E a gente fez algumas aulas quando era líder de jovens na Igreja Vida e Paz, há muitos anos atrás, 1998, 1997, 1998. E a gente aprendeu uma coisa com a Marli. Quando uma pessoa vinha fazer a avaliação para participar da equipe de louvor, eu quero ser cantor, eu quero cantar na igreja. Então, a Marli fazia a avaliação da pessoa. Então, a Marli explicou para a gente o seguinte: tem pessoas que ela já tem um dom nato para cantar. Então, não precisa nem de avaliação. Tu só olhou ela cantando, tu já vê, não, é dom nato. Passa para frente. Tem outra pessoa lá que ela tem 80% de habilidade para cantar. Uns 20% de debilidade ali, mas com técnica, estudo, treinamento, ela chega lá. Aí a outra pessoa tem uns 60%, 70%, um pouco mais de dificuldade, mas com técnica, treinamento, estudo, dedicação, ela chega lá também. Aí a outra pessoa tem outra pessoa que tem 50%. Que não consigo acompanhar o louvor na palma. 50% ela consegue, 50% não consegue. Então essa pessoa vai ter que ter um esforço maior, ela vai ter que estudar, fazer técnica vocal, treinar, se dedicar, cuidar da alimentação, né? Que quem canta tem que cuidar com um chocolate, com doce, com essas besteiras que prejudicam as cordas vocais e tal. Mas com esforço e dedicação ela chega lá também. Mas aí a Marli falou o seguinte: a pessoa que nasce menos de 50%, ela nasce lá com uns 30% de jeito para cantar. Pode ser uma cantora? Não é? Poder até pode, mas é evidente que ela não nasceu para isso. Né? Aí tem que reconhecer. Né? Bom senso. Aí tem que ter um bom senso. Né? Essa semana eu li sobre o Ronaldo Fenômeno. Né? A primeira peneira que ele fez, ele era criança ainda, né? Ele foi na peneira, ele disse que tinha mais de 10 pessoas, mais de 10 concorrentes para cada vaga do time. E aí ele olhou e tinha gente jogando muito bem. E ele era pequeno ainda, ele não tem condições de conseguir passar na peneira. A vaga que tinha menos concorrente era goleiro. Tinha 3 pessoas para a vaga de goleiro. Ele fez a peneira para goleiro. Em 3 meses ele já estava jogando de atacante. Só que ele disse que ele só conseguiu entrar no time porque naquele momento ele soube identificar que ele não passaria dos outros. No meio daquele monte de gente, ele não passaria. Então, tipo assim, ele escolheu o lugar que era mais fácil de se destacar. Não, eu vou lá no gol, se eu der menos concorrência, se eu der uma miguelada lá, ele entrou na peneira, ele começou, tipo assim, nos treinos, a mostrar o que ele sabia fazer. Em menos de 3 meses ele conseguiu ser trocado pela vaga de atacante. Só que, tipo assim, porque ele soube da limitação dele, de entender que talvez se ele fosse lá concorrer com os outros 10, menos o professor, talvez, porque às vezes é mais dedicação do que talento, mas muitas vezes a inteligência conta pra caramba também. Tipo assim, creio que o exemplo disso é o Messi e o Cristiano Ronaldo. O Messi ele joga muito mais bola. Só que o Cristiano Ronaldo ele se destaca mais por causa da disciplina. Dedicação.
É aí onde a gente vê como que a disciplina ela faz a diferença. É claro que a pessoa já tem que ter um talento também, né? Agora, quando junta disciplina disciplina com habilidades naturais, aí, né? Só que, claro, né? No campo, vou só acrescentar um detalhe: no campo da fé, perante a Bíblia, tudo é possível que crê. Então, dentro do campo da fé, se uma pessoa quer muito uma coisa que ela até não tem habilidade para aquilo, mas no campo da fé, tudo é possível que crê. Deus pode dar, né? Se Deus quiser dar, né? Como a gente sabe de pessoas que não sabiam ler, e de repente começaram a ler a Bíblia. Conheço testemunhos de pessoas que não sabiam ler e leu a Bíblia toda. Como? Um dom, uma habilidade sobrenatural de Deus. Que nos dias de hoje não é muito comum a gente ouvir testemunhos assim, mas são reais, né? Para Deus tudo é possível. Não tem nada impossível para Deus. Né? Então, não posso esquecer que nós somos pessoas que atuam na área da fé. Então, dentro da área da fé, tudo é possível que crê. Quer falar alguma coisa? Falou ali de disciplina, né? O pastor César Prati falou, né? Que ele jogou, o tempo que ele jogou, ele nunca levou um cartão amarelo, nunca se envolveu em polêmica, nunca foi expulso, nunca bateu boca com o juiz, nunca se envolveu em algo polêmico assim no jogo, né? E a Natasha falou do Cristiano Ronaldo. Eu vi uma matéria, tipo assim, antiga daí de Portugal, o Cristiano Ronaldo, a postura dele bater falta e a disciplina, ele aprendeu com o César Prati quando jogou no esporte. O Cristiano Ronaldo era pequeno e tinha ele como referência. Não, ele acho que foi Aí eu tava vendo, acho aí que eu o tava, Gatorade também. Ele foi dar entrevista e ele disse que aquilo não é saudável, ele não quer que as crianças olhem e acha que ele bebe Coca-Cola, que aquilo é um absurdo, o jogador não pode fazer isso. Ele sentou na coletiva de imprensa e tirou a garrafa de Coca-Cola de cima da mesa, porque ele disse que ele não ia dar entrevista com a garrafa aí em cima. na matéria do jornal lá de Portugal tem, tipo assim, a postura do pastor César Prati batendo a falta, antes de bater a falta, e o Cristiano Ronaldo, é a mesma postura, mesmo tipo assim. Legal, né? Que benção. Aí a gente aprende outra coisa, né? Como que um bom testemunho de alguém pode causar influência sobre a vida de outro, né? A responsabilidade que nós temos como líderes, né? Se eu cuidar com o meu testemunho, né? Se eu procurar realmente dar um bom testemunho, né? Quanto que isso pode influenciar, né? Eu vou pegar o exemplo dos meus pais, né? Vamos aproveitar para honrar um pouquinho, né? Tá gravando? Né? Mas vocês estiveram na festa de casamento deles de 50 anos, né? Então isso, essa perseverança, né? De estar 50 anos ali junto, né? Fez com que tivessem 4 filhos, estão também todos casados, né? E todos servindo a Deus, né? Claro, não tem ninguém perfeito, vocês conhecem bem os defeitos da maioria da turma aí, mas embora a gente também tenha muitas outras referências, né? Mas os nossos pais são referência para nós, né? Embora com as suas limitações, mas são uma referência. Princípio da união é dispor-se em amor ao aconselhado para auxiliá-lo no trato e superação de suas limitações. Dispor-se em amor ao aconselhado para auxiliá-lo no trato e superação de suas limitações. E aí, como a gente sabe que o princípio da união é o mesmo que o princípio da aliança, né? Como eu acabei de dar um exemplo aqui nessa questão conjugal, né? É sempre dever nosso como conselheiro procurar sempre a reconciliação, a união, a comunhão, né? Feliz o casal que quando no momento de crise profunda, que decide se divorciar e procura um advogado cristão, temente a Deus. Eu já ouvi testemunhos de advogados cristãos, tementes a Deus, que salvaram casamentos, né? Porque procuraram a união, procuraram a reconciliação antes do divórcio, né? Agora, procura um advogado não cristão, ele quer saber... Ele quer saber de, tipo, fazer o papel dele lá como advogado. O que tu quer? Quer separar? Então tá. Passa aqui a documentação e vou entrar lá no cartório, no juiz, vou entrar com a papelada e vamos em busca do teu divórcio. Mas se é um advogado cristão,
ele vai tentar aconselhar antes, vai tentar orientar, vai tentar salvar aquele O casamento. advogado pode ter mídia bíblica. É. Ele vai pensar no 20%. Ah, pois é, se o separação, né? advogado está trancado financeiramente, né? Aí deu bem hora. Eu gosto do pensamento do pastor Cláudio Duarte. Como é que Cláudio Duarte fala? Nunca vi você falar sobre divórcio. Quando meu irmão chegou na igreja e disse: não, pastor, decidi, eu quero me separar. A mulher chorando, o pastor fala: não quer se separar, irmão, decidiu, tipo, se não tinha um motivo aparente. O marido queria ir embora de casa abandonar a esposa, disse que não, porque ele não amava mais ela. Aí o pastor botou a mão nele e disse: não, então vamos orar. Em nome de Jesus, Senhor, o teu filho aceitou até que a morte o separe, Senhor. Ele diz que ele não quer mais ficar casado, Senhor, leva ele agora. Mata ele agora, Senhor. Porque existe casamento em situações que realmente. Mas é o que eu digo agora. Não tem não. Eu vou ter que a morte se separe. E como diz a Fabiana Cruz, que não morro muito antes ou muito depois que eu volto para puxar o pé. Amém, queridos? A gente vai parar por aqui. E semana que vem a gente então continua, né? Essa aula. Amanhã, já estamos entrando em véspera de Páscoa, né? Então, por hoje, tá ótimo, amém? Vamos ficar de pé? Amém. Vamos orar. Agora, ora tu, Marcelo. Hoje eu estou dando os homens que estão orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, nos colocamos diante da Tua presença para te agradecer por esse momento, Senhor, de aprendizado da Tua palavra. Queremos te agradecer pela vida do pastor Cristo, que se dispôs a estar aqui, ensinando mais da Tua palavra para nós. Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa a vida de cada um aqui, que retornamos para casa debaixo das Tuas mãos santas e poderosas. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém, queridos. Deus abençoe vocês, viu?